Quer dizer, o gabinete que o dono da obra contrata ou tem, vai rever o projeto linha por linha. Isso não é desprestígio nenhum. Eu comecei quando falei por aí, passei por aí, disse, para nós, na nossa empresa, é uma honra ter o nosso projeto revisto por uma empresa qualificada e discutir com eles aspectos que eles podem achar melhor e nós achamos pior, podem ter razão e nós emendamos, podem não ter razão. E há essas ferramentas, mas não tem que ver com as ferramentas que existem depois para as equipes que têm que fazer as inspeções, que têm que fazer a revisão periódica de segurança, etc., que isso está claramente definido na lei. Mais alguma pergunta? Colega Aurélio. A pergunta que eu me faço é o seguinte: apesar dessa legislação de segurança de barragem, logicamente deve ser constantemente aperfeiçoada, ocorreu essa tragédia, né, em Mariana. O que será que aconteceu? Ela está insuficiente, a legislação, ou ela não está sendo seguida, ou não está havendo uma fiscalização eficiente para verificar o cumprimento dela? O senhor já consegue ter uma ideia disso ou está com medo também que não sabe o que está acontecendo? Aurélio, eu posso pegar uma carona na sua pergunta? Porque, inclusive, uma pergunta que eu queria fazer ao professor Ricardo Oliveira, que num dos seus slides, chamei a atenção do Francis na sua exposição, nos últimos 10 casos listados, de 85 para cá, das 10 rupturas de acidentes, 6 foram de barragem de mineração. E todas elas em Minas Gerais. Hã? Eu disse que metade daquelas era metade daquela minha lista era rejeito. Pois é, então pegando carona nessa pergunta do Aurélio, isto é não segmento da legislação, ou se essa barragem, levando-se em conta essa técnica principalmente de alteamento para montante, em que nós vamos colocando material sobre um resíduo, sobre uma fundação que não é tratada, até onde vão os meus conhecimentos, isso não requereria um tratamento especial para esse tipo de barragem? Claro que requer, e as barragens de rejeitos não são iguais às barragens para acumulação de água. São diferentes. Simplesmente têm muitas semelhanças em termos de conceito, etc. O que está dizendo, eu disse quando mostrei aquela lista, que cerca de metade daquelas eram de rejeitos, daqueles acidentes. E o que acontece, isso prende-se um pouco com comentários que foram aqui feitos. Não, isso é rejeito não dá dinheiro, eu não ganho dinheiro com vender rejeito, então empurra para aí. Não pode ser assim. Como eu disse, tem tudo para colocar as barragens de rejeito em igualdade de circunstâncias de todas as outras barragens. Hoje em dia, isso ainda não existe no Brasil. Pronto, é a minha opinião. E não passo mais daqui, porque, como eu disse, essas coincidências, eu não quero aderir a essas coincidências de ter feito a palestra hoje, porque essas coincidências são delicadas. Agora, o que se sabe, e a sua frase, o que acabou de dizer, que eu também tinha referido que cerca de metade daquelas são de barragens de rejeitos. O que mostra é que, de facto, há muito mais acidentes com barragens de rejeitos do que há acidentes com outros tipos de barragens. Isso deve-se a um conjunto de circunstâncias, nomeadamente a que os procedimentos de projeto, de construção, de instrumentação, de inspeção, etc., não são cumpridos. Agora, em relação a este caso concreto, eu disse que não dizia nada sobre este caso, mas foram puxando, eu vou dizer uma coisinha. Eu li, vale o que vale, porque eu não estive na obra, eu li que em julho foi feita uma inspeção de segurança das barragens. Em julho. E que a conclusão da inspeção de segurança da barragem de julho deste ano foi que a barragem estava ótima. É tudo quanto eu posso dizer, porque, como digo, o assunto é delicado, vai correr muita tinta nessa matéria, por uma razão muito simples. Eu diria o seguinte: se fosse só a parte, já não era pouco, material, a parte ambiental, o Rio Doce passa a ser azedo, coisas desse tipo, com o tempo muda. É uma questão de esperar. Talvez daqui a 20 anos o Rio Doce continue a ser doce, ou volta a ser doce. Agora, nesse caso concreto,
morreram 11 pessoas já, cadáveres identificados, e 16 estão desaparecidos. Não há mais caso nenhum daqueles que eu mostrei ali. Daqueles todos que eu mostrei ali, algodões, por exemplo, em 2009, morreram 5 pessoas. Foi um desastre brutal. 5 pessoas. Em alguns casos morreram 4, 5 pessoas que trabalhavam na obra. São pessoas menos. Já que estão na obra a trabalhar, então não conta tanto com uma pessoa que está em casa sentada e que vê a lama e que a leva. Ou seja, este acidente tem, em relação aos outros, um dado muito importante, que é o número, para além de todos os outros aspectos ambientais, económicos e sociais, pessoal que está, como eu disse, cerca de 1000 pessoas dormindo nas pousadas, e na região e nas zonas, etc. Os que perderam tudo. Eu ouvi, julgo que passou aqui, no telejornal, que há uma semana atrás, ou 10 dias, uma senhora que ficou sem a casa, sem tudo, que foi limpa por aquela lama que desceu, ela dizer, eu perdi tudo, inclusive 200 mil reais que tinha debaixo do colchão. Não sei se passou essa aqui, eu ouvi a senhora dizer isso. Portanto, esses aspectos são menores, acabam por ser menores. Tanto mais que, no caso em questão, as entidades têm recursos, claro que os recursos são brutais, têm recursos para fazer face a refazer casas, a refazer isso. Agora, não podem refazer nunca a vida das pessoas todas que mataram. Que mataram, enfim, que morreram. Bom, antes de encerrar a sessão, eu vou passar então a palavra ao ex-presidente do clube, Francis Bogossian, que ele quer participar desse debate. Não, eu só queria, de público aí, agradecer ao professor por essa excelente exposição, né, mostrando a gravidade desse problema, né? E aproveitar o ensejo para dizer que aqui no Brasil esse é um problema que nós vivemos em todas as obras de engenharia. O Brasil não se dedica a planejamento, não se dedica a estudos e projetos, quer dizer, não há uma preocupação com projetos prévios, né? Nós enfrentamos aí, durante a ditadura militar, décadas parado por falta de dinheiro para fazer obra, mas ninguém investiu em fazer estudos e projetos, que custa 10% no máximo do que vai se empreender na obra, né? E isso é fundamental. O nosso país não se dedica à prevenção, que custa, sei lá, 10%, 15% da mitigação das catástrofes. Isso está no ramo das barragens, no campo das barragens, mas também na estabilização das encostas, né? Nós aqui fizemos um seminário há 6 anos atrás, logo que eu assumi aqui a presidência do clube, que já se encerrou, nós fizemos um trabalho aqui no clube, até com deputados, no sentido de mostrar que, sem sombra de dúvida, a prevenção custa muito mais barato, e você poupa perda de vida, né? Isso é um problema que nós estamos enfrentando no Brasil, e o Clube de Engenharia vai pela enésima vez chamar a atenção para esse problema. Outra coisa, engenharia você não pode contratar pelo menor preço. Você tem que contratar pelo melhor preço. Eu costumo sempre dizer que a Petrobras, pelo menos no passado, praticava essa política. A Petrobras, nas licitações que fazia, ela já tinha um orçamento, que ela não abria esse orçamento para os licitantes. Então, quem entrava com um projeto na faixa de menos 20% que o preço médio dela, ou mais 20%, eles jogavam fora. Muito barato ou muito caro, caía fora. Então se limitava a estudar as propostas que estavam dentro da faixa do orçamento da própria Petrobras. Isso não existe mais no Brasil. Hoje você tem que ganhar
pelo menor preço. A nova lei de licitações, que está em reestudo, ela não considera mais a proposta técnica que havia antigamente no chamado 200, né, a Lei 200, que você primeiro julgava a qualidade técnica da apresentação, depois tirava fora quem não sabia explicar o que ia fazer, e aí então, naquelas pré-selecionadas tecnicamente, aí então julgava pelo menor preço dentro da faixa. Isso não existe no nosso país. Então, eu acho que essa filosofia deve existir. Hoje nós estamos passando aqui no nosso país por uma fase dificílima. Não tem mais dinheiro para construir obra. As grandes empresas estão fechando, estão demitindo, não é 2 ou 3 pessoas, estão demitindo milhares de pessoas. Enquanto que o governo devia estar dedicando uma parte pequenininha, de novo, repito, 10%, 20%, vamos discutir aí esse percentual, fazendo estudos e fazendo projetos. Eu pedi uma audiência com o governador, estive com o chefe de gabinete dele, o governo do Estado está sem dinheiro, mas não tem dinheiro para estudos e projetos. Ele tem um empréstimo especificamente para fazer isso. Por que nós não estamos estudando e projetando? Então, acho que, em complementação a tudo isso que nós vimos aqui nas barragens, isso está acontecendo em todos os setores. Com as grandes chuvas, nós estamos sujeitos a escorregamentos de terra matando pessoas e alagamentos na zona baixa, em contraposição à zona montanhosa. Os viadutos, as passarelas, elas não estão sendo inspecionadas, porque isso não interessa ao político, para mostrar o seu serviço. Então, os viadutos vão tendendo, e as passarelas vão tendendo a cair. As rodovias do Rio de Janeiro estão em estado de perdição. Quem já viajou pelo estado de Minas Gerais é de ficar assustado. E uma rodovia não mantida é um convite para acidentes rodoviários que levam à morte dezenas e centenas de pessoas. Então, essa bandeira, o nosso presidente, que veio aqui abrir a sessão, está querendo dar ênfase, como eu dei nos meus 6 anos e nada consegui. Então, eu acho que essa palestra do Dr. Ricardo Oliveira vem mostrar claramente a lei de segurança de barragens não vem sendo cumprida aqui no Brasil. Mas tem lá tudo isso. É? Tem lá tudo isso que foi lido. Pois é. Mas não está sendo cumprida. Esse artigo que eu mandei para o jornal O Globo numa sexta-feira de tarde, e eles publicaram na quinta-feira. Para mim, deu valor ao artigo. Apenas mudaram o título. Eu no título não me lembro exatamente qual era, mas é que as leis não estão sendo cumpridas. Nem as leis estão sendo cumpridas no nosso país. Ele mudou aquele nome para chamar a atenção para o que era. E realmente isso é uma calamidade. E esse período agora, o governo, de novo, pelo que eu estou vendo, seja o federal, seja o estadual, seja o municipal, não está gastando um tostão em estudos e projetos para a gente, quando o desenvolvimento puder ser retomado, nós temos projetos para escolher qual que nós vamos tocar, né? Isso não está acontecendo. E previsão, nada está sendo feito. A Academia Nacional de Engenharia, que eu sou vice-presidente, o presidente criou um comitê que eu estou presidindo, que é um comitê de prevenção e mitigação de catástrofes, né? Que não estão sendo feitas, né? Muito bem. Só complementando isso com o capítulo 2 da lei, 12.334, o artigo 3º, número 2, regulamenta os objetivos da lei, são objetivos da Política Nacional de Segurança de Barragens, regulamentar as ações de segurança a serem adotadas nas fases de planejamento, projeto, construção, primeiro investimento. Está cá tudo. Tem que ser cumprido. Questão de fazer. Eu vou devolver, então, ao presidente aí a palavra. Bom, muito obrigado pela participação de todos. Antes de encerrar,
A título de curiosidade sobre o que se disse aqui, eu estava outro dia folheando o livro do professor Paulo Costa, Caderno de Encargos, e ele dizia lá o seguinte, que na vida dele profissional ele não conhece nenhuma obra mais barata do que aquela que é a solução técnica mais recomendada, né? Bom, agradeço a presença de todos e peço mais uma vez uma salva de palmas para o nosso palestrante.